Boa noite, igreja. Boa noite, pessoal que nos acompanha lá no Facebook, né? Nós estamos aqui nesse culto de estudo e oração, às quartas-feiras, e retomando, né, essa questão aí de voltar aos cultos, e a ideia é que as coisas comecem a naturalmente voltar ao normal, né, com o tempo. Então, a gente está aí, estamos trabalhando para que isso aconteça, né? E você está de máscara, está tudo legalzinho aí, então está tranquilo, né? Podemos cultuar ao Senhor e ainda assim nos manter dentro daquilo que a Organização Mundial de Saúde pede. Então, se você veio até aqui, eu creio que é porque realmente Deus desafiou o teu coração e você quis participar, e eu tenho certeza que Deus vai falar conosco nessa noite. Assim como Ele tem falado comigo, Ele vai falar com você também. E eu acredito que através do Espírito dele, Ele vai fazer grandes coisas nas nossas vidas, tá? Antes da gente começar, o texto básico nosso nessa noite está lá em Lucas capítulo 15, versículos de 12 em diante. Já é um texto muito conhecido, é a parábola do filho pródigo. Então, quem está em casa aí, puder acompanhar com a Bíblia, está aí conferindo e ver se o Ivan não está falando nenhuma groselha, acompanha aí também. Se tiver errado, manda lá um comentário aí no grupo, corrige o Ivan que ele está errado aí, tá bom? Mas se tiver certo, manda um joinha aí para a gente também. Lucas capítulo 15, versículo de 12 em diante, nós vamos estudar aqui uma passagem já muito conhecida. Eu acredito que todos vocês já tenham ouvido pelo menos umas 10 pregações e estudos a respeito da parábola do filho pródigo, que sempre tem ensinamentos muito ricos, né, para que a gente possa estudar. Então eu creio que Deus, Ele, assim como a própria Bíblia diz que ela se renova a cada manhã, eu acredito que o Senhor vai renovar os ensinamentos que Ele tem para nós, e nós vamos sair daqui aprendendo alguma coisa, eu acredito, tá? Espero que você saia daqui renovado. O tema desse estudo é o Evangelho do Chiqueiro. O Evangelho do Chiqueiro. Espera aí. Lucas capítulo 15, versículos de 12 até o finalzinho aí. O tema do nosso estudo hoje é o Evangelho do Chiqueiro. E aí você pode se perguntar, mas Ivan, o Evangelho do Chiqueiro, quando que o chiqueiro pode evangelizar uma pessoa? Eu pensei nisso também durante esses dias, e eu fiquei imaginando uma situação totalmente adversa, uma situação totalmente fora do controle de uma pessoa, onde ele chega a uma situação de estar diante de um nível de vida mais inferior do que o nível inferior que você conhece. E esse cidadão, ele chegou nesse nível de situação de vida. Ele se encontrava abaixo do nível do fundo do poço. Sabe onde é? Não. Então não chegue lá, tá bom? Mas esse cidadão aqui, esse jovem que Lucas descreve aqui, onde Jesus está narrando essa parábola, né, para aqueles judeus, Lucas descreve essa situação. Esse jovem chegar em uma condição extrema de vida, onde ele poderia ter aí pensado diversas coisas a respeito da vida dele, né? A gente, quando passa pela fase de juventude, a gente faz muitos planos, né? A gente planeja muita coisa, e provavelmente esse jovem planejou muitas coisas para ele também. Só que ele se vê dentro desse texto, narrado por Jesus Cristo, como estando numa situação de vida da mais adversa possível que você poderia imaginar. E nós vamos estudar isso, tá bom? E nós vamos pegar alguns pontos que são fundamentais serem avaliados aqui no texto. Mas antes da gente começar, nós vamos orar mais uma vez, tá bom? Não que a oração que fizeram aqui seja menos poderosa, ou que a minha seja mais poderosa do que a de alguém, mas nós vamos orar, né? Que é sempre bom falar com Deus, né? Então, oremos. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento de poder estudar a Tua Palavra. Queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor fale conosco nessa noite, e que o Teu Santo Espírito tenha liberdade, ó Deus, nos nossos corações, na nossa mente, nas nossas vidas. Deus, se houver algum pecado em nós que atrapalhe a nossa comunhão com o Senhor, que o Senhor nos perdoe. Deus, que o Senhor nos limpe através do Teu Santo Espírito, como é a Tua promessa lá em 1 João 1,9. Se confessar os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo,
não somente para perdoar, mas para purificar de toda injustiça. Então, se houver, ó Deus, algum pecado na tua igreja, nas nossas famílias, ó Deus, ou na nossa vida, que o Senhor nos perdoe, para que a tua palavra tenha livre acesso a esse lugar e aos nossos corações. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Uma vez orado, nós vemos aqui o filho pródigo como um personagem notável dessa história. Jesus narra ele como um personagem central. Muitos de nós faz menção do filho pródigo, mas nós nos esquecemos que essa história ela é composta por 3 personagens, né? Não somente pelo filho pródigo, que é o mais notável da história, mas tem o pai do filho pródigo e existe o irmão do filho pródigo. Então quem lê o capítulo 15 de Lucas vai se deparar com algumas situações, algumas parábolas que Jesus Cristo está ensinando para aquele povo. Antes um pouco aí, você pode ler na tua casa depois, do 14 em diante, você vai se deparar com a parábola da dracma perdida, né? Você vai se deparar com ela, é a mesma, é uma parábola semelhante à parábola do filho pródigo, com algumas questões diferentes, mas que mostra uma mulher que perdeu uma dracma e uma mulher que achou uma dracma. Ela conseguiu resgatar aquela dracma perdida. Então você vê que há esse tipo de ensinamento no decorrer dos próximos capítulos aqui, entre 14 e 15 até o final, que Jesus Cristo está mostrando algo que se havia perdido e algo que se foi encontrado. Há uma ideia racional para isso. Jesus Cristo estava falando com os judeus. Haviam aqueles homens cobradores de impostos, que eles eram cobradores de impostos para a nação romana. E esses homens, eles eram considerados pelos judeus como traidores da pátria. Imagina, você é brasileiro e você faz um serviço contrário à vontade da nação, cobrando impostos para os americanos, dentro da sua pátria. Então imagina, você é brasileiro cobrando impostos dos brasileiros para pagar os americanos. Era assim que acontecia com aqueles homens cobradores de impostos. Então eles eram a escória, eles eram escorraçados da linhagem judaica ali. E o que acontece? Esses homens, por não participarem da comunhão com os homens lá, os escribas, os fariseus, eles não tinham comunhão com essas pessoas. Por quê? Porque eram considerados traidores, e não somente os cobradores de impostos, mas também pessoas que eram pecadoras, com pecados que eram condenados pela lei. Esses homens eram colocados de lado, então eles não tinham lugar nos ensinamentos. Então todas as vezes que esses homens sentavam nas sinagogas para ensinar a respeito da Torá, a respeito das leis, a respeito dos escritos antigos, todos os cobradores de impostos, os adúlteros, os pecadores não podiam receber ensinamento nenhum. E aí vem Jesus Cristo, cidadão totalmente avesso à cultura judaica, que come e bebe com os homens, com os pecadores, e é considerado pelos próprios judeus como comilão e um beberrão, sem ter pecado nenhum. João Batista, anterior a ele, também era um homem que não tinha pecado nenhum e era considerado um pecador. Então vê que esses estudiosos da lei, esses homens aqui, eles tinham esse tipo de conceito e colocavam de fora todos aqueles que eram julgados ali, naquele preconceito, julgados como condenados para a lei, eram colocados de fora dos ensinos das Escrituras. E isso aqui que está acontecendo, nesse exato momento aqui em Lucas, é um retrato daquilo que Jesus Cristo veio fazer com os homens e mulheres, né? A Bíblia menciona que o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Quem é que se havia perdido? Qualquer pessoa que estava longe dos caminhos do Senhor. E aí, Jesus começa a narrar essas parábolas e chega aqui na parábola do filho pródigo. E aí a gente olha particularmente para o filho pródigo e a gente identifica ali algumas particularidades. A primeira delas é a arrogância daquele jovem. Cidadão extremamente arrogante. Nós vamos ver no texto aqui, nós vamos discorrer. Cara arrogante, insolente, ele não respeitava a autoridade do pai. Visto que naquela época, para que você entenda como é que era, a figura patriarcal dentro de um lar era forte. Então todas as decisões, tudo que era feito pelo pai. A figura do pai era a coisa mais importante que tinha para o povo judeu.
e ele era respeitado e nenhum dos filhos se contrapunham a uma ordem do pai. Se o pai falasse, nós vamos vender a propriedade, o senhor está falando, está falado, vamos vender a propriedade, nós vamos comprar a propriedade, o senhor falou, está falado. Então era assim que funcionava naquela época. Então agora a gente olha um jovem, que a Bíblia menciona, que era um jovem, totalmente irresponsável, arrogante, insolente, desrespeitando a figura paterna que era de suma importância naquela época. E aí essa parábola, ela nos ensina algumas coisas importantes, e a primeira delas é que não existe nada que você possa fazer na sua vida que faça com que Deus ame menos você. Por mais que você cometa o pecado mais terrível, mais tenebroso, esteja mais distante de Deus possível, nós vamos ver no texto, não há nada que você possa fazer que Deus te ame menos. O próprio fato de Jesus Cristo ter sido entregue na cruz já demonstra que Deus ama de tal forma cada um de nós, e essa tal forma ela não consegue ser traduzida. Olha, a forma é tamanha que não pode se traduzir, e foi traduzida através da morte de um justo, Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus. Então, essa parábola ela nos ensina isso, que qualquer que seja o teu pecado, o teu problema, a tua situação, as tuas condições, isso não vai fazer com que Deus te ame menos. Não quer dizer que Ele vai ser legalzinho com você e vai te abençoar. Você vai passar pela peneira de Deus, e o que precisar ser tratado vai ser tratado. E a parábola vai nos mostrar exatamente isso, né? Então, vamos ver aqui algumas características do filho pródigo, né? Quem tem a Bíblia aberta aí, versículo 12, diz assim: o filho mais moço disse ao pai, dá-me parte da minha herança, a que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os dois. A primeira questão, a primeira característica que nós vemos nesse jovem aqui, era um jovem que desejava a morte do pai. Caramba, Ivan, mas o texto não fala isso. Mas vamos pensar um pouco, em que situação nós recebemos uma herança? Já parou para pensar isso? Em qual situação uma pessoa recebe uma herança, a não ser debaixo da morte, do falecimento de uma pessoa que vai passar a herdade para ela? Todas as vezes que nós imaginamos o filho pródigo cobrando essa herança do pai, é o mesmo que ele dizer para o pai assim: pai, eu desejo que o senhor morra para que eu receba logo aquilo que é meu de direito. Eu espero que o senhor parta dessa vida para que eu receba. Já que o senhor não morre logo, então me dá aquilo que é meu de direito. E o pai, com muita tristeza no coração, acredito, a Bíblia não menciona aqui, mas a Bíblia relata que o pai repartiu os bens entre os dois. Haviam dois filhos, né? O mais velho e o mais novo. Então a primeira característica que nós enxergamos na vida desse jovem é que ele era um jovem que desejava que o pai já estivesse morto, possivelmente. Segunda característica é que o filho pródigo apresenta um rompante de autodeterminação, e agora ele quer ser dono da própria vida. É como se ele estivesse dizendo para o pai assim: olha, eu quero ser dono do meu nariz, eu faço o que eu quiser. Versículo 12 diz isso, ou melhor, desculpa, versículo 13. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, vamos parar aqui. Isso aqui mostra para a gente que esse jovem, quando ele partiu da casa do pai, ele não pensava em voltar. Porque quando a pessoa pensa em retornar, ela deixa provisões para o futuro. Mas a Bíblia menciona que ele juntou tudo que era dele. Sabe o que isso quer dizer? Esse jovem, ele tinha um planejamento de vida em que o pai e o irmão e a fazenda e os trabalhos da família não eram mais importantes para ele. Ele não pensava em momento algum em ter que retornar para a casa do pai, porque agora eu tenho dinheiro, meu pai já repartiu a herança, eu estou com a minha parte, e não deveria ser pouca coisa, deveria ser muito dinheiro. E esse jovem, já em posse daquele dinheiro dele, o que ele faz? Junta todos os seus bens, e é o que diz o versículo 13, e ajuntando tudo. Isso indica que esse jovem, ele queria tomar posse da própria vida e viver de acordo com aquilo que ele queria. Ele não queria mais viver debaixo do controle das mãos de um pai, como era característica de uma família judaica daquela época.
onde o pai ditava tudo o que deveria ser feito. Agora você vai trabalhar, agora você vai se divertir, agora você vai fazer isso ou aquilo, você vai sair para negociar, você vai estudar. Não, ele queria ter a vida dele livre, para ele tomar as decisões que ele deveria tomar, de acordo com aquilo que ele achava ser certo, né? Terceiro lugar, uma terceira característica desse filho pródigo é a tentativa de se afastar ao máximo para um lugar onde o eco da voz do pai não pudesse mais o incomodar. Versículo 13 também, a partir do meio do versículo em diante, diz assim: e partiu para uma terra distante. Esse jovem, ele não somente queria sair da casa do pai, mas ele tinha a intenção de ir para um lugar tão longe, onde ele não pudesse nem sequer ter notícias da família. Ele não queria ter notícia da família dele. Tal era a mudança de vida que ele pensava que ele, olha, se eu puder não ter notícia nenhuma, porque se ele tivesse saído numa boa, ele poderia ter conseguido um lugar para ele ir, e não precisava ser muito longe. Poderia ter ido perto mesmo, ou alguns quilômetros ali, arrumar um lugar para ele ficar, se estabelecer e crescer na vida talvez. Mas a ideia desse jovem aqui era estar longe o suficiente para que ele não soubesse, não tivesse notícia nenhuma, nem do pai, nem do irmão, nem da fazenda e nem do que acontecia com eles. Isso aqui me faz lembrar de 1 Tessalonicenses capítulo 5, 19, onde o apóstolo Paulo diz assim: e não apagueis o Espírito Santo, ou e não coloqueis em extinção o Espírito Santo. Sabe o que isso quer dizer? Quando você apaga o Espírito Santo, é aquela condição que a pessoa chega de profunda solidão, distante de Deus, de tal forma que ela já não ouve mais a voz de Deus. Ele está tão distante, Ivan, mas é Deus que não fala com ele? Não, a pessoa está como se tivesse colocado tampões nos ouvidos para que Deus não o incomode mais. Por quê? Porque eu quero minha liberdade para viver no pecado da forma que eu achar que devo. Se eu quiser ter 7 mulheres, eu vou ter 7 mulheres. Se eu quiser assaltar um banco, eu vou assaltar um banco. Se eu quiser viver nas drogas, eu vou viver nas drogas. Se eu quiser me afundar nas bebidas, nos jogos ou em qualquer outra coisa, na prostituição, na pornografia, eu vou fazer o que der na minha cabeça. Eu não estou nem aí. E quando uma pessoa ela decide ter um estilo de vida desses, ele está dizendo assim: Deus, o Senhor não tem mais que me incomodar com nada. Eu não quero saber mais do Senhor. E isso é uma decisão que muitas pessoas fazem, às vezes até inconscientemente. Às vezes até de forma inconsciente as pessoas tomam esse tipo de decisão na vida e colhem os frutos daquela decisão. Então tome muito cuidado, porque o filho pródigo, ele, mesmo inconscientemente, ele nos ensina isso. Ele está passando para nós, pelo fato dele ter juntado tudo e ido para uma terra distante, é que ele quis dizer que, olha, eu não quero mais voltar e eu vou para tão longe que eu não quero nem ter notícia. Não quero nem saber do Senhor, Pai, nem do meu irmão e nem de nada que aconteceu aqui. Então, provavelmente esse jovem ele tenha pensado em todas as possibilidades antes, né? Olha, eu tenho dinheiro, tenho status, porque provavelmente por ele ter recebido uma boa herança, era uma pessoa bem conceituada naquela época, vírgula. Para os judeus e para a lei, todo filho que desonrasse um pai não era recebido na casa de nenhum judeu. Vocês sabiam disso? Se um filho saísse da casa do pai antes do período de se casar, tomando parte da herança para si e se distanciasse, ele era condenado por toda e qualquer família judaica. Tal é o fato desse jovem pensar em ir para longe também, porque ele não seria bem-vindo em nenhuma casa ali na região. Então esse jovem, que na cultura judaica já seria mal visto, como um pecador, uma pessoa que renegou o próprio pai, agora ele toma o caminho aí pensando que, olha, eu tenho dinheiro, eu tenho status, eu tenho saúde, estou no vigor da minha vida, pleno vapor, vou curtir a vida adoidado, né? Igual aquele filme, né? Quem já assistiu aquele filme? Eu já assisti bem umas 15 vezes já, curtindo a vida adoidado. É um filme até engraçado, bem antigo, mas você vê que são jovens ali
que tem posses, tem dinheiro, e eles fazem da vida o que der na cabeça. Pegam o carro do pai e saem para rodar, vão no meio de um desfile e cantam a música lá, e dançam, e vão para um lugar e bebem, aí caem, derrubam o carro no barranco, e aí viram uma bagunça lá o filme. Mentem na escola, enganam os pais, fingindo que estão doentes. Eles vivem a vida adoidado mesmo. É isso que a proposta do filme é essa. O filme é muito engraçado, porém é o ensinamento que aquele filme passa, e não é diferente da vida do filho pródigo. Ele relata isso nas entrelinhas da história, quando ele deixa claro que ele indo para longe e levando tudo, ele nunca mais teria necessidade de depender do pai. Aqui para ele era como se ele estivesse rompendo com a sua família. Versículo 14 diz assim: e havendo gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou ele a padecer necessidades. Nós encontramos nesse texto aqui e nos próximos alguns tipos de miséria. E a primeira miséria que nós encontramos aqui é a miséria física. E nisso se enquadram muitas vezes pessoas que são cristãos, lavados, remidos pelo sangue de Jesus, e vão, mas como assim miséria física? Por conta de atitudes erradas, de tomadas de decisões erradas, levam a própria vida e às vezes até a família a uma condição extrema de necessidade. Passa por necessidade extrema. Puxa, mas um cidadão poderia ter um emprego bom, poderia, mas ele se aventurou em fazer uma coisa errada aqui, e agora ele está pagando e está passando por necessidade aí, e é mais ou menos isso que aconteceu com ele aqui. Por ele haver se distanciado do pai, da casa do pai, esse jovem, ele começa a ver que as coisas não são só alegria. Eu ouvi uma pessoa me falando esses dias, falou assim, pessoal fala, né, o jovem fala de casamento, vou casar, né, não sei o que, vou arrumar uma mulher e vou casar e tal. Sabe que hora que esse povo se dá conta de que o casamento é uma coisa séria? A hora que chega o primeiro pacote de conta para ele pagar. Conta de água, conta de luz, telefone, aí a compra do mês. Aí quer ter o luxo de ter o Wi-Fi dentro de casa, aí vai pagar a conta de internet, a TV a cabo. Puxa, eu quero ter um carro, vai pagar a prestação. Ai caramba, o que eu faço agora para pagar tudo isso com 1.500 contos, 1.600 contos, R$2.000? Fiz uma conta maior do que a que eu podia fazer, bem que meu pai falava, né? Bem que minha mãe falava. Filho pródigo, talvez ele tenha ouvido isso a vida inteira. Meu filho, saiba gastar tudo aquilo que você tem com sabedoria. E aqui onde ele chega no versículo 14, e estando naquela cidade, possivelmente a Bíblia não menciona, mas cheio de amigos, né? Pessoa com dinheiro, Alexandre, na noitada, tem bastante amigo, né? Possivelmente esse cidadão teria bastante amigo também, né? Mulheres cercando ele, querendo lá participar daquele momento ali, jogos à vontade, ele era bem visto em todas as rodas de jogatina, porque tinha dinheiro para apostar. Talvez fosse uma pessoa vistosa, boas roupas, boa fala, né? Porque era de família tradicional. A Bíblia não menciona isso, mas a gente entende como que se passaram aqueles momentos do filho pródigo ali, diante de toda a situação que ele está agora, possivelmente abrindo mão de tudo aquilo que ele tinha, se encontra agora numa miséria física. E é onde muitos de nós, muitas vezes, por conta de escolhas erradas, nós nos encontramos diante de miséria física extrema. Às vezes uma decisão errada traz consequências de uma doença terrível, uma decisão errada, extrema necessidade, está passando aperto dentro de casa, cheio de conta atrasada, passando fome, e não sabe por quê, mas foram por conta de decisões que tomaram no passado e hoje estão colhendo isso. Versículo 15 diz assim: e foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para seus campos apacentar porcos. Um outro tipo de miséria que nós podemos identificar na vida desse jovem aqui é a miséria espiritual. Para você que talvez não saiba, Levítico capítulo 11, versículo 7, diz que animais com cascos divididos, que não ruminassem, isso fala um pouquinho antes, tá?
que ruminassem poderiam ser comidos. Animais que tivessem o casco dividido e que não ruminassem, dentre eles, capítulo 11, versículo 7, abre aspas, o porco. A lei era bem clara em relação ao porco. Todo aquele que consegue colocar lá, Anderson, por favor, Levítico capítulo 11, versículo 7. Proibido comer carne de porco para vocês. O porco é impuro, pois tem o casco dividido e não rumina. Diferente da vaca, do boi, né? Então, para eles, na lei, era proibido se alimentarem de porcos. E era considerado impuro também, mais para frente, em outra parte da lei, era considerado impuro não somente quem comia, mas quem manejava porcos. Cuidar de porcos era uma extrema afronta à lei. Era uma extrema afronta à lei. Agora imagina, qual foi o emprego que esse jovem arrumou aqui? Foi lá, chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual lhe mandou a um de seus campos apacentar porcos. Ele chega numa condição de extrema miséria espiritual, onde ele se afasta de preceitos fundamentais da lei judaica. E nós, como cristãos, muitas vezes nós nos afastamos de preceitos fundamentais da vida cristã. Preceitos fundamentais, e não somente preceitos de proibições, mas preceitos de necessidade de fazer. Olha, faça isso. Quando a Bíblia diz lá, para você fazer algo e você deixa de fazer, você está cometendo pecado, você está indo contra Deus. Ou quando a Bíblia diz para você não fazer algo e você faz, você está indo contra Deus e está pecando, está vivendo uma vida de pecado. E o pecado ele traz consequências sérias para a vida da pessoa. E esse jovem, ele assume para si toda a responsabilidade. E agora ele se encontra numa situação de que ele está cuidando de porcos, numa cidade estrangeira, longe do pai, sem dinheiro. E aí o próximo versículo vai dizer ainda mais, versículo 16: e desejava encher o estômago com as bolotas que o porco comiam, e ninguém lhe dava nada. E aqui ele se encontra na miséria da dignidade. Esse homem, ele foi considerado aqui como sendo inferior ao porco. Olha só a comparação que é feita aqui. Ele estava numa condição de inferioridade a um porco, porque ele sentia fome e os homens não queriam dar nada para ele. Eu dou para o porco, mas para você eu não dou. Os homens não tiveram nem compaixão. Uma outra questão aqui da perda da dignidade é que ele não era nem o cidadão que alimentava o porco, ele estava num degrau abaixo ainda. É como se o cidadão conseguisse um emprego de terceiro carimbador do cartório. Está abaixo do abaixo do abaixo. Ele não tem nem escala para definir qual era a função exata que esse jovem fazia. Só que ele estava num degrau abaixo do cara que jogava comida para o porco, porque se ele tivesse um degrau acima, ele poderia pegar. Então ele chega numa situação de miséria de dignidade aqui. Lembre quem era o filho pródigo: cidadão rico, com status, cheio de saúde, família boa estrutura de vida, boa estrutura psicológica, espiritual. Chega nessa condição de estar aqui, perdeu toda a dignidade. E aqui é onde a gente consegue enxergar que ele foi evangelizado pelo chiqueiro. Esse homem ele foi evangelizado pelo chiqueiro. Lá no período da Segunda Guerra Mundial, existiam alguns aviões, aqueles bombardeiros que atacavam as cidades. O que eles faziam? Esses aviões eles eram preparados para voos rasos, né? E aí eles conseguiam definir um alvo e lançar uma bomba bem próximo. Isso é história, tá? Se você for entrar lá e for estudar a respeito da Segunda Guerra, da parte de aviação você vai ver isso aí. Então o que o avião fazia? Ele dava um rasante, chegava perto do ponto de lançamento da bomba e lançava. Por quê? Porque essa bomba ela não tinha uma capacidade de destruição muito grande. Se ela fosse derrubada de longe, poderia até detonar no próprio ar, e aí perderia o efeito do ataque, né? Então o que eles faziam? Chegavam o mais próximo possível da terra, no rasante eles soltavam aquela bomba e a bomba detonava ali e causava aquele estrago. E aí eles começaram a perceber que havia
havia algo de interessante naquilo que eles estavam fazendo ali, porque muitos aviões estavam se chocando com o chão. Foi um bombardeio, foi lá e o avião, pum, no chão, bateu. Rapaz, será que era problema no avião? Aí de repente, no mesmo bombardeio, outro avião bateu também. E aí os caras começaram vamos investigar isso. É algum defeito no avião, é algum erro na pilotagem? E aí, durante trabalhos feitos com pesquisadores, eles descobriram um fenômeno chamado fenômeno de fixação de alvo. Nome difícil, né? Fenômeno de fixação de alvo. O que isso significa? Diz os pesquisadores que todas as vezes que você fixa o seu alvo num ponto fixo, você vai se chocar com ele. É colisão certa isso. Isso, para quem anda de moto, sempre que você faz lá um treinamento de pilotagem, eles sempre vão ensinar, olha sempre para fora da curva. Você vai entrar numa curva de moto, eles falam, olha sempre para o ponto mais distante, porque se você mirar para dentro da curva, é ali que você vai bater. Por quê? O seu foco está mirado ali naquele lugar, e é certeza isso. Eu já bati uma vez atrás de um carro devagar, porque eu estava freando e olhando para a traseira do carro, eu não olhei para as possibilidades que eu tinha de saída, então eu fixei o ponto só e eu fui naquele ponto, e exatamente ali eu encostei no carro do cidadão. E aí, pensando nisso, eu pensei na vida do filho pródigo. Quando Paulo fala, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, eu imaginei o filho pródigo se perdendo no caminho, porque ele direcionou o ponto dele de fixação de alvo em coisas que não deveriam. Ele fixou o olho dele em prazeres do mundo, né? O apóstolo, quando escreve lá, fala assim, olha, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida. Pedro que escreve isso. E aí eu fiquei pensando que esse jovem, ele se enquadrou em todos esses 3 pontos. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Ele mirou num ponto fixo, criou uma estratégia e seguiu exatamente para aquela rota de colisão. E ele bateu exatamente onde ele tinha planejado para a vida dele. E aqui, quando a gente começa a enxergar o filho pródigo dentro daquela situação, cuidando de porcos, por que eu coloquei esse tema de evangelho do chiqueiro? Porque esse homem, ele se encontrava dentro de um chiqueiro que fez ele considerar a vida dele. O chiqueiro fez esse homem considerar a vida dele. Olha o versículo 17. O que ele diz? E caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui perecendo de fome. Existe uma lei da psicologia que diz que a maior queda que o homem pode cair é em si. A psicologia diz isso. Isso é até no direito criminalista, eles falam que o maior pagamento de um crime é quando a pessoa é punida com a morte de algum familiar. Isso aconteceu um tempo atrás. Um cidadão foi atirar em um cara que pulou o muro e o filho dele passou na hora e a bala acertou o filho morreu. Sabe o que aconteceu? Ele foi preso? Não, porque a justiça entendeu que aquele homem, visando legítima defesa, porque ele tinha realmente a legítima defesa impressa em favor dele, porque o cidadão pulou a casa com um revólver em punho. Então a legítima defesa diz que você pode deferir algum contragolpe que seja equivalente àquilo que você recebe. Isso é lei, tá? Isso, nós estamos falando de lei. Então a lei da legítima defesa se você tomou um tapa, você distribui na mesma medida um tapa, diferente do ensinamento da Bíblia, mas eu estou dizendo a respeito da lei mundana, cotidiana. E aquele homem, ele, no ímpeto de salvar a família, ele foi com aquela arma e atirou, e o filho estava passando pela porta, e o filho foi o primeiro a ser alvejado e caiu e morreu. O cidadão lá que entrou para roubar, acabou fugindo da casa, e aquele cara ficou ali com o filho morto pelo próprio revólver. Aí o que a justiça entendeu? Que a maior pena, o maior castigo para aquele cidadão era o filho dele morto. Era o filho dele morto. E é essa máxima que a psicologia imprime. Quando você cai em si,
é a maior queda que você pode levar. E esse jovem, ele é relatado aqui como um cidadão que caiu em si. Era como se ele tivesse acordado de um sonho e recobrado o sentido. Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui nessa cidade, longe do meu pai, longe da minha família, longe de tudo aquilo que eu tinha? E aí ele leva em consideração que até mesmo os trabalhadores que faziam um trabalho diário lá, aqueles assalariados que ganhavam por dia para trabalhar, tinha pão fresco, tinha vinho, tinha tudo para se alimentar, viviam numa vida boa. Se ele estivesse trabalhando com o pai dele ali, ele estava numa boa, ele não estava passando fome. E ele considera esse tipo de pensamento na cabeça dele, porque a Bíblia menciona que ele caiu em si, ele recobrou o sentido. Versículos 18, 19 e 20 vão nos levar a entender agora. Vamos ler aqui para a gente adiantar. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Então aqui ele está naquela cidade ainda, planejando aquilo que ele vai fazer. Possivelmente esse jovem poderia ouvir um não do pai, né? Mas ele precisava arriscar. Ele teria que voltar e correr para os braços do pai, para saber se realmente ele conseguiria ter o pão e o suprimento das coisas que tinham por necessário. Lembrando que quem saiu de casa foi ele, não foi o pai que mandou ele embora. A Bíblia não menciona em momento algum que o pai disse: olha, vai embora daqui, toma seu dinheiro e pegue suas coisas e suma. A Bíblia menciona um pai que deu aquilo que o filho pediu. Você quer ir embora? Consequência sua. Assuma daqui para frente e vai vendo o que vai dar. E aí esse jovem, evangelizado por um chiqueiro, cai em si ali, possivelmente prostrado dentro daquele chiqueiro, com fome, apacentando porcos. E o verdadeiro arrependimento que eu encontro aqui não está nesse momento em que ele começa a dizer: olha, caindo em si, ele pensou que os funcionários do pai tinham pão e suprimento necessário para viver. Aqui ele não havia, eu não creio que havia um verdadeiro arrependimento ainda. Havia um planejamento daquilo que ele iria fazer, mas eu creio que o verdadeiro arrependimento, a verdadeira conversão de vida, se deu no momento em que esse jovem chega ali e é recebido com um forte abraço pelo pai dele. Essa história nos faz refletir em diversas questões a respeito da vida cristã, em que quantas vezes nós nos afastamos da casa do pai para viver uma vida de desordem, uma vida de imoralidade, pessoas que querem tomar as suas próprias decisões na vida e acabam vivendo de maneira imoral. Ou talvez você pode falar assim: mas eu não vivo dessa forma. Mas existe um terceiro personagem, além do filho mais novo e do pai que o abraçou de maneira amorosa. Existe o filho mais velho ainda. Ele é participante da história. E talvez eu e você, nós nos enquadramos na figura do filho mais velho. Aquele cidadão que estava na casa do pai, trabalhando com o pai, mas era um mero cidadão ali, como se fosse um morador da casa e não conhecesse o amor do pai. A Bíblia, quando relata a vida do filho mais velho, relata ele como sendo um mero religioso, que conhece, como se nós conhecêssemos Deus apenas de ouvir falar, como Jó menciona, olha, eu conhecia Deus antigamente só de ouvir falar, eu sabia que Ele era Deus, mas eu não sabia a grandiosidade de tudo aquilo. E nós muitas vezes estamos dentro da igreja, participamos dos cultos, cantamos aqui com a equipe de louvor, ouvimos as pregações e oramos no final com o pastor, ou com o Lucas, ou com quem quer que seja que esteja aqui à frente, e aí você vai embora para a tua casa e as coisas continuam da mesma maneira. Por quê? Porque nós nos tornamos meros religiosos, somos frequentadores de igreja e não cristãos que experimentaram o amor da casa do Pai. Então a gente precisa se colocar nessa condição de filho de Deus. Onde eu estou em relação ao Pai? Onde eu estou em relação ao Pai? Será que eu estou distante, tentando viver a vida da maneira que me cabe, do jeito que eu quero?
Ou será que eu estou dentro da casa, mas eu ainda estando dentro da casa, eu não conheço Deus, não tenho intimidade com Deus? A minha vida ela se resume apenas em ir para a igreja, assistir os cultos, levantar a mão, oh, obrigado Jesus, aquela emoção toda, mas você não tem relacionamento com Deus. O ponto forte da parábola do filho pródigo é o amor do pai. O filho pródigo, ele passa na história como não sendo a figura principal e central da história, porque a figura principal da história é o pai. Quando, versículo 20 aqui, ó, então levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu ao seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo o abraçou e o beijou. Eu fico imaginando esse pai, na porta daquela fazenda, esperando o filho voltar, dia após dia, de maneira incansável. Meu Deus, eu queria meu filho de volta aqui, como eu queria meu filho de volta. E eu fico pensando em Deus esperando muitos filhos que tomam decisões erradas, esperando ele voltar para dentro da casa, e é como se ele estivesse lá, de braços abertos, já com o abraço pronto, já para dar no filho, um beijo, para agarrar. Aqui fala que ele correndo, o abraçou e o beijou. O pai em momento algum levou em consideração os pecados que aquele filho cometeu. Quando no começo eu disse para você que não há pecado algum, de tal forma que possa diminuir o amor de Deus pela sua vida, isso é verdade, está relatado aqui, ó. O pai do filho pródigo demonstrou que o amor de Deus rompe barreiras para alcançar aquele filho perdido. E ainda que você seja filho que ficou dentro de casa, que tinha aparência de bonzinho, de que realmente amava o pai, mas não tinha contato pessoal com o pai, não tinha harmonia, quero te falar que Deus ele está disposto a tratar nas nossas vidas da mesma maneira como Ele tratou lá daqueles dois irmãos. Deus está disposto a nos receber de volta, de braços abertos, com alegria, com um beijo, com um abraço apertado. Ele está disposto a nos aceitar, mesmo que a nossa religiosidade seja tão grande. Mas Deus ele está disposto a transformar a nossa religiosidade em culto verdadeiro, em verdadeira adoração, em verdadeiro amor, em verdadeira vida com Deus dentro da casa do Pai. Não sei aonde você está nessa história toda. Eu tenho considerado a minha vida em relação a isso. Mas faça essa analogia na tua vida. Pense aonde você está em relação à parábola do filho pródigo, para que você possa tomar a decisão mais sábia da tua vida. Seja ela voltar para os braços do Pai, seja ela estar dentro da casa e se mostrar presente ali junto com o Pai. É entre você e Deus, e eu quero que Deus realmente fale no teu coração, e fale ao meu coração, e que a gente consiga viver uma vida que realmente agrade a Ele em todos os momentos que nós passarmos aqui nessa terra, que a gente possa estar o mais próximo possível de Deus, tá bom? Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.